Olá, gente, aqui é Padre Joãozinho, mais uma vez com você aqui na TV Evangelizar, com o programa Rema, uma palavra inspiradora, uma palavra que pode lhe mostrar o caminho, pode dar uma dica. Hoje nós estamos aqui na ESIC. ESIC é a nossa escola de marketing, mas também colégio internacional. Conheça aqui na Vila Auer, você que é de Curitiba e região. E também divulgando hoje aqui, da editora SCJ, o nosso clube de sócios, a Biblioteca do Coração. Está aparecendo aí o site editorascj.com.br. Você pode se inscrever, daqui a pouco eu vou mostrar o que vem dentro desse primeiro box. E como toda semana, nós trazemos um convidado que pode trazer um rema, uma palavra que faz a diferença. E hoje o nome do nosso convidado é Francisco Escorcim. Tudo bem, Francisco? Tudo bem, padre. Muito Hoje obrigado. Hoje em dia Francisco está em alta, né? Papa Francisco. Estamos no São Francisco de Assis, né? E você é natural de Curitiba, não? Natural de Curitiba. Ah, você é bicho do Paraná. Bicho do Paraná. Né? E me disseram aqui que você é formado em Direito e Filosofia, Exato. Professor e escritor. Aqui em Curitiba mesmo? Aqui em Curitiba mesmo. Casado, solteiro? Casado, 2 filhos. Dois filhos. Um de 19 e um de 13. Católico, evangélico, muçulmano, judeu? Católico desde sempre, desde a época de católico de IBGE, como se dizem, até se tornar um católico um pouquinho melhor. E praticante hoje. Isso. E a sua atuação profissional é no campo do direito, da filosofia, professor, escritor ou do tal do projeto Travessia? Tem tanta coisa para a gente falar, né? Para a gente conversar. Eu me formei primeiro em Direito, né? Me formei na década de 90 e trabalhei na área. Advogado? Como advogado em várias áreas. Trabalhei como assessor parlamentar. Com a AB, tudo certinho? Com a AB, como assessor do Ministério Público durante um bom tempo. Fiquei em torno de 10 anos mais ou menos, um pouquinho mais do que isso, trabalhando na área do direito. Quando então eu comecei a fazer uma espécie de, chama-se transição de carreira, né? Para um universo mais próximo de professor mesmo, da atuação. Mas na área do direito, professor, não? Não, na área que me interessava mais, sempre foi mais a parte de literatura e filosofia. Mas eu nunca havia feito nenhum curso, eu era um autodidata batendo cabeça. Então você era um advogado funcional, tanto faz onde você funcionava, você trabalhava com lei. Trabalhava com né? isso. Aí, mas sempre sabendo que não era com isso que eu queria trabalhar. Tá bom, não havia um conforto profissional para você. E de repente você migra dessa área funcional para uma área profissional mais do coração, ou seja, você vai atrás da filosofia. Exato. Eu costumo brincar que a minha vocação é para ser náufrago, porque quando eu entrei na faculdade de Direito, eu já sabia que eu falei assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas também não sei para onde é que eu vou. Então eu vou ficar onde eu estou, porque, né, afinal de contas, não vai fazer diferença. Então, desde a faculdade, eu sou um sujeito à procura. Náufrago, porque eu estou me debatendo, procurando alguma terra firme. E olha, mas aqui tem um projeto que chama Travessia, daí não é tão náufrago assim, porque você vai... Aí o Travessia já é uma culminação de um processo de resgate pessoal. Para não naufragar. Para não naufragar, me manter à tona durante muito tempo. E através da literatura, da filosofia, foi como eu fui começando a me achar. Mas aí na filosofia você estudou aqui? Não, aí fui fazer um processo meu autodidata. Autodidata. Porque também fui favorecido pela emergência da internet, onde você acessa muita coisa. E algum autor que te encantou mais? O autor que talvez tenha mais me marcado, até de forma meio simbólica, foi Ortega y Gasset, um filósofo espanhol, das circunstâncias. que é justamente de onde veio ele tem uma passagem famosa sobre a ideia dos náufragos, quando ele fala que o sujeito que está perdido, se ele sabe que está perdido, ele já começou a se encontrar. Então ele fala assim, eu só acredito nas ideias dos náufragos. Eu falei assim, é esse negócio aí que eu sou, porque perdido eu sei que eu estou. O Ortega tem muito aquela coisa de se situar, né? O seu lugar. E você estava procurando, você estava procurando o seu lugar. Exato. E aí, de mãos dadas com o Ortega, você... Exato. É espanhol ele, não é? É espanhol, ele é espanhol. Então, quando eu comecei a fazer uma transição para fora, foi para começar a trabalhar num sentido mais de orientação existencial mesmo, através de filosofia, através de literatura. Procurei assim... Já era casado? Já era casado, já tinha o primeiro filho. Tentei procurar... acho que vou dar aula de literatura para adolescente. Mas eu dei uma palestra no Colégio Sagrado do Coração de Jesus e eu vi que não era para mim, eu ia ficar doente. Fiz um trabalho com professores da minha faculdade de Direito da PUC. Tinha um ex-professor meu que me chamou para fazer um trabalho com a pastoral sobre a espiritualidade de Marcelino Champagnat na época. Então eu tive contato com os professores e também todo mundo reclamava muito daquilo. Eu falei assim, se eu for entrar no sistema formal de ensino, eu acho que eu vou ficar doente.
Então eu falei, quer saber? Eu vou Aí não era para ser advogado, não era para ser professor, não era fazer nada. Agora? Exatamente. Aí eu fui para o universo dos cursos livres. Aqui em Curitiba tem um tradicional que é o Solar do Rosário, por exemplo, onde lá eu participei de alguns cursos e fiz uma oficina de vocação. Que a ideia foi sempre assim, ajudar outros náufragos como eu, a tentar se achar nessa vida. Nesse processo, então, que daí já vão alguns anos... Achar o seu rema. Exato. Rema é isso, né? Palavra inspiradora, palavra senha. Isso. Qual é a senha? Qual é a chave? Qual é a chave? Que dá a viradinha. Aí nesse processo é que daí sim chegou uma certa altura em que eu falei assim, não, eu preciso agora fazer um curso de filosofia, porque eu tenho que ter uma noção mais sistemática de tudo aquilo. E aí eu fui fazer o curso muito tempo depois. Muito tempo depois. E aí, curso sim, formal ou livre? Formal, mas Você entrou na faculdade EAD, ou não? Sim, mas aí fiz por EAD. Fiz pela Uningá, numa parceria que eles tinham. E foi recente agora, na época da pandemia, como não tinha outra condição, era tudo à distância. E aí você fez 3 anos, alguma coisa assim? Fiz isso, exatamente. Fiz os 3 anos para ter aquela coisa. Quase tudo que eu vi na faculdade eu já tinha meio que estudado, meio que por conta. Teve que fazer TCC? Sim. E aí qual foi seu tema? Todo o processo. O meu TCC, porque antes de entrar na faculdade, eu tinha feito aulas com alguns professores da Universidade Federal de Filosofia. E eu cheguei a montar um projeto para tentar mestrado na Federal aqui do Paraná, com o tema que era o conceito da analogia em São Tomás de Aquino. Porque um dos focos da minha atuação foi sobre a educação da imaginação e formação do imaginário. E a analogia é a linguagem da imaginação. E eu queria aprofundar um pouco mais isso. No ano que eu estudei com esses professores para montar o meu projeto, eu já vi que eu não precisaria fazer o mestrado para ter aprendido aquilo que eu precisava. No fim das contas, acabei não entrando, a faculdade não aceitou o projeto, não sei por qual razão, então eu fiquei com esse projeto na mão. Aí, quando eu fiz a faculdade de filosofia, eu adaptei esse projeto ao propósito do TCC. E aí você trabalhou? A linguagem do imaginário, com criança? Aí sim. Eu trabalhei mais com os pais, não diretamente com crianças. Embora eu tenha feito alguns trabalhos voltados para a criança, eu me preocupei muito mais em trabalhar com a imaginação e o imaginário dos pais. Porque, para mim um dos problemas... Uma espécie de pedagogia ou... Dá para se encaixar também nisso. Porque, para mim, assim, o exemplo arrasta e o discurso ele complementa. Então, se o pai quer, por exemplo, que o filho leia livros de literatura, mas ele não lê, não vai adiantar de nada, né? O filho precisa ver o pai e a mãe dando exemplo daquilo que os pais dizem que é bom, né? Não adianta falar o que é bom e fazer o contrário. E uma preocupação minha também com os meus filhos, né? Uma desorientação muito grande dos pais com o sentido o que é bom e o que não é bom no mundo de hoje em dia, né? Com acesso a tantas coisas que as crianças têm. Então, o meu trabalho foi muito mais no foco de trabalhar com os pais para saber, bom, como é que eu lido com a dimensão de proteção, principalmente, do imaginário das crianças no mundo que está correndo hoje, mas também de alimentar o imaginário dos próprios pais, para que eles pudessem educar seus filhos de uma maneira melhor. O seu mestrado, a sua linha de pesquisa não foi aceita? Eu não sei, o mestrado ali na Federal ele tem várias etapas. A primeira delas é literalmente assim, os projetos são apresentados e depois é que vai para a fase de entrevista, prova. Nessa primeira fase eles não dão qualquer justificativa do porquê foi aceito ou não foi aceito. O projeto simplesmente não foi aceito na época. E ele foi feito, eu fiz, mas já com os avais dos professores que eu já tinha escolhido até como meus orientadores. Não foi aceito, a linha estava dentro, tinha os professores e a linha dentro da faculdade, mas não foi aceito. No fim das contas eu achei que foi um sinal de Deus também para mim, que talvez meu caminho fosse outro. Então eu continuei estudando meio que por conta e reaproveitei o projeto daí sim na faculdade. Mas o que é o imaginário? Ou como você disse, linguagem da imaginação? Quando a gente para pensar, o imaginário, vou usar aqui mais de analogias do que de conceitos. Quando a gente pensa em bicicletário, todo mundo tem facilidade para entender que bicicletário é o lugar onde a gente guarda as bicicletas. O imaginário é o lugar, né, no primeiro sentido dele, o lugar onde a gente guarda as imagens. Que imagens são essas? As imagens tanto da sua memória, como aquelas fabricadas pela sua imaginação. Porque memória e imaginação, elas são distintas, mas elas não estão separadas. Elas estão muito mais juntas e trabalhando juntas do que parece. Tanto é que quando a gente vê pela própria filosofia, Aristóteles chamava a faculdade da memória e imaginação de fantasia. A nossa capacidade de criar os fantasmas, que não é o fantasma no sentido de filme de terror, mas das imagens que a gente cria daquilo que a gente vive, daquilo que a gente pode vir a viver. Você tem uma imagem disso guardada que forma o seu imaginário. Esse imaginário... Um repertório de imagens. Um repertório de imagens. Ou de fantasias. Ou de fantasias. Acontece que esse imaginário... Qual a diferença entre imagem e fantasia? Talvez imagem tem base na realidade, no objeto, fantasia você criou. O objeto o próprio objeto é imaginário. A fantasia ela é construída com imagens, né? Só que o termo fantasia, no sentido
original de Aristóteles, a fantasia era uma faculdade, era a capacidade de criar imagens. Era a nossa faculdade que criava a imagem daquilo que testemunhou, daquilo que viveu, daquilo que pensou. Então a imagem seria o resultado do trabalho da fantasia como faculdade cognitiva. Eu sempre entendi que para Aristóteles a imagem é a forma do objeto. Isso. Então, isso. Dentro do ilemorfismo, essa filosofia aristotélica Perfeito. e tomista também, né, porque Tomás se baseia em Aristóteles, preponderantemente, Platão também, mas principalmente Aristóteles, o objeto é essa caneta. Perfeito. Agora ela não está aqui, mas a forma dela está aqui no meu imaginário. Isso. Então eu tenho uma imagem do objeto, eu tenho a forma do objeto na minha mente. A fantasia é como se fosse a impressora, fazendo a imagem. Ou é uma imagem da imagem. Também. Porque eu crio a partir de um fantasma, não tem objeto. Exato. Mas o que é o porveriscópio? Você já ouviu falar de porveriscópio? Acho que não. Não me recordo. Essa eu não conhecia. Porveriscópio é um objeto imaginário criado por Monteiro Lobato, ainda na infância, na juventude dele, para brincar durante o tempo dele de faculdade, sei lá o quê. Era tipo um objeto, uma luneta, onde você olha e vê o futuro. Perfeito. Né? Ou vê o porvir. Né? Então, porveriscópio. Entendi. Interessante. E muito é o legal. imaginário. E aí ele criou a literatura infantil do Sítio Pica-Pau Amarelo e tal, a partir desse olhar de... Bom, imaginário, mas é fantasia. A cuca não existe... Não tem um objeto cuca, né? Exato. Não tem objeto... Tem até baseado em alguns Visconde de Sabugosa, a Anastácia, o Saci Pererê, tem elementos de realidade que criam a fantasia dele, mas fantasia em estado puro se cria a partir do que não existe. Exato. E em geral, a imaginação ela trabalha por associação e combinação. Então, quando a gente pega, por exemplo, a própria cuca, como se fosse uma espécie de dragão, quando a gente para pensar o que é um dragão, bom, ele é um jacaré com asas que cospe fogo, né? Isso. Então você mistura elementos de imagem por isso a analogia. criando algo novo. Aí você tem uma analogia e você constrói um mundo fantástico, um mundo fantasioso nesse sentido. Não existe na vida real, mas a imaginação é capaz de criá-lo com base em elementos de realidade. Nisso a gente vai para o mundo da arte. O mundo da arte, da literatura, do cinema, porque também as histórias são fictícias. Por mais que sejam baseadas em fatos reais, algumas dessas histórias também são construções imaginárias com base nessas associações e nessa analogia. Então você constrói tudo isso. E por isso que o nosso imaginário ele nunca é nosso só. Tem o seu imaginário pessoal, mas ele está encaixado dentro do imaginário comum, do seu tempo. Uma espécie de inconsciente coletivo? Vai se acabar ficando nisso, né? Os conceitos dentro da psicologia vão acabar trabalhando precisamente nisso. Quer dizer, a gente nasce num capítulo de uma história, dentro da nossa família, dentro da nossa sociedade, no qual você já tem crenças, você já tem valores, você já tem histórias que já estão permeando. Fantasias sociais. Fantasias sociais. Ali naquela rua tem aquela casa é mal assombrada. Exato. É uma fantasia. Ela não é mal assombrada e nem existe fantasma. Mas todo mundo acha que sim. Todo mundo acha que sim. E dependendo do contexto, modifica-se o imaginário. Né? O imaginário nosso, do católico, por exemplo, do século XXI, ele não é o mesmo do católico do século I. Quando eu trabalhava numa roça do Vale do Paraíba, não vou dizer onde é, tinha lá uma senhora que era catequista, ela nunca queria dar catequese depois das 5. Tá. E aí o padre da paróquia, um teólogo rigoroso, cartesiano, né, que já faleceu há pouco tempo, perguntou para ela, Dona Teresa era o nome dela, Dona Teresa, mas por que a senhora... Não, porque eu tenho que ir a pé para casa e vai ficar no escuro. E a senhora tem medo? Tenho medo. Medo do quê? Do Saci Pererê? Ele perguntou. Porque lá eles acreditavam que o Saci Pererê morava no bambuzal. Né? Uhum. E realmente não tinha luz. Era uma roça mesmo, né? Tá. Aí ela disse assim, eu não acredito em Saci Pererê. A senhora não acredita? Mas então por que tem medo? Eu não acredito, mas eu respeito, padre. Ou seja, acreditava. Ela talvez não tivesse a crença, mas ela tinha a fantasia. Sim, ela compartilhava esse inconsciente coletivo. Exato, ela está dentro desse imaginário e vivendo em função dele. Aquele famoso, não creio em bruxas, mas que elas existem. É verdade. Acaba se construindo isso. Então, o imaginário ele acaba sendo nosso. Nós temos o nosso imaginário, talvez fosse, dá para a gente colocar, é a nossa memória. Nosso conjunto de imagens que estão guardadas dentro de nós. Mas nós comungamos de imagens que são emprestadas de fora para dentro.
Né? Boa parte, por exemplo, da nossa própria história pessoal, os primeiros anos de vida, é uma história contada por outras pessoas. Você acredita que o repertório de imagens condiciona o olhar sobre a realidade? Por exemplo, eu estou vendo aqui uma casa verde. Você passou para chegar aqui nesse estúdio numa casa verde, na mesma que eu estou vendo, mas você vê outra. Por quê? Porque a que você vê é condicionada pelas imagens que você tem na sua mente, que é totalmente diferente, ou preponderantemente diferente das imagens que eu tenho. Sim. Talvez aquilo que... Estou levando uma coisa que eu... Não devia contar isso aqui, porque esse é um programa sério, não é uma emissora católica, né? Mas essas coisas de rede social que eu achei tão divertida, que a mulher chega para o marido, porque as mulheres são cruéis, né? Ela chega para o seu marido e apresenta um celular dizendo: olha que bonito, olha só que legal. E é uma moça muito bonita, insinuante, com uma camisa de jogo de beisebol número 7. Né? E aí ela tira e pergunta qual era o número que estava na camiseta. Aí ele fica vermelho. Não faz a verdade. Ele diz assim: era... Pode mostrar de novo? Ou seja, ele não teve olhos para ver o número. Sim, não é? sim. Porque ele tinha um outro repertório de imagens. O que ela via ali Sim. era a camisa. Perfeito. O número 7. E ele não, ele estava vendo outras coisas. Prestando atenção em outra coisa. E ela queria saber o que ele estava vendo. Perfeito. Quais eram as imagens dele. Perfeito. E ele se traiu. Essa diferença de atenção vai gerar imagens diferentes. Isso acontece entre pais e filhos? A educação das imagens? Muito. Às vezes o pai está falando uma coisa, né, ou ensinando uma coisa, e a criança pode estar entendendo aquilo de uma maneira completamente diferente. Por isso que eu digo que às vezes a coerência entre o discurso e o exemplo é fundamental para que a criança entenda perfeitamente. A imagem do pai encarne de alguma maneira, principalmente valores. Gente, Papo Cabeça também faz parte do Rema, né? Nós estamos aqui numa conversa filosófica deliciosa sobre laboratório do imaginário, fantasia, fantasmas, crenças, educação dos pais, e daqui a pouco vamos falar de contar histórias para a criança, a importância de fazer isso, tudo isso trocado em miúdos. Mas vamos fazer um intervalinho, tomar um gole d'água e voltamos já. Estamos de volta com o programa Rema, aqui pela TV Evangelizar. Rema, uma palavra inspiradora, e hoje falamos de inspiração. Francisco, estávamos falando sobre fantasia, imaginação, e você disse que você trabalhou isso e trabalha principalmente com os pais em relação aos filhos. Uhum. Qual a importância de um pai e uma mãe utilizar o potencial imaginário das crianças? Porque a criança tem muita facilidade de imaginar. Para ela, se você diz assim: aqui está um elefante, não tem nada, tem aqui uma caixa de papelão, e você diz: o elefante tem uma tromba, e essa tromba está mexendo, a criança está vendo um elefante. Uhum. Né? E como é que os pais, dá dicas práticas, né? Perfeito. Podem acertar ou errar? Né? Sim. Deixar o filho à mercê de uma racionalidade, só o 1 é 1, o 2 é 2. Sim. Isso não é um elefante, meu filho, isso é uma caixa de papelão. Perfeito. Como é que é esse jogo do imaginário? Acho que a primeira coisa que é preciso, talvez até para os pais ficarem mais tranquilos, a criança vive no mundo da imaginação durante um bom tempo da sua vida. Até da fantasia. Da fantasia. Ela não tem outro recurso. Ela não tem experiência de vida, portanto, ela não tem muitas imagens na memória. Todas as imagens vão se imprimindo dentro dela. Né? E ela vai tendo que trabalhar muito com a imaginação. É o perigo. E ao mesmo Porque tempo se ele está preso no quarto, num joguinho eletrônico, exato, ele é uma parabólica que está absorvendo aquele repertório de imagens. Exato. Por isso que hoje, no mundo que nós vivemos hoje, é um mundo com uma inflação de imagens muito grande. Por isso que eu digo assim... Pode dar uma diarreia. A educação da imaginação de crianças hoje, de imaginário, tem que ser uma defesa do imaginário deles. A escola não está preocupada com isso. É muito difícil, muito difícil. Em casa também é difícil. Mas, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo do Papai Noel para as crianças. Porque, em geral, a gente alimenta aquela fantasia... Que não é uma mentira. Noel, que não é uma mentira. É uma fantasia. Cuidado, hein? Exato. Ele falou fantasia, imagem, ficção. Mentira é outro papo. É outra conversa. O Papai Noel, é uma figura assim, ele existe como esse símbolo que vem no final do ano, que traz o presente e tudo mais. Durante uma boa parte da infância, a criança acredita que aquele Papai Noel existe de fato, né? Ela não diferencia o Papai Noel do pai dela, por exemplo. São duas pessoas reais na cabeça, no imaginário dela, né? Com o tempo, ela vai percebendo que não. E existe, obviamente, uma frustração nesse processo, né? De falar assim, poxa, estou sendo enganado aqui.
Entra aí um dos papéis do pai de saber fazer essa transição, de saber fazer essa defesa do imaginário. Eu sempre brinco, eu sempre digo assim, você quer fazer o teu filho desacreditar em Papai Noel, contrate um Papai Noel para ir no dia de Natal levar presente. Vai ser rapidinho para ela perceber que isso aqui não é o Papai Noel que está aqui na minha frente. Mas faça diferente. Ela vai dizer, voa. Exato. E ele não vai voar. Eu, particularmente, quando criança, eu demorei muito mais tempo para descobrir sobre o coelhinho da Páscoa do que sobre o Papai Noel. Por quê? Porque eu não vi o coelhinho da Páscoa. Eu acordava e tinha os sinais do coelhinho na minha casa e eu tinha que procurar a cesta de ovos e tudo mais. Com os meus filhos, com o Papai Noel, eu fiz a mesma coisa. Então tá no dia de Natal, troca de presentes com a família, a gente sempre tem, né, bate a porta e tem um saco do Papai Noel deixado ali, as crianças saem correndo para tentar pegar pela escada, ele veio, e leva muito mais tempo. O que eu estou fazendo com isso, né? Qual é a ideia? É preservar essa vida da imaginação, esse imaginário que é uma necessidade para a construção da personalidade moral daquela criança. Porque o senhor tinha me falado disso, né? Quer dizer, o imaginário ele vai condicionar uma visão de mundo. E essa visão de mundo ela vai estar carregada de crenças e valores que estão encarnadas em imagens. A imagem do Papai Noel, por exemplo, é uma imagem de meritocracia, muitas vezes. Pelo menos era assim antigamente, hoje em dia se perdeu muito. Antigamente, menino bom é que recebia presente do Papai Noel, né? Era assim que os pais faziam. Né? Você não está se comportando, vou falar para o Papai Noel. Escreve a cartinha para o Papai Noel. Isso era uma forma de você educar moralmente a criança, que era boa por um lado e era ruim pelo outro lado, porque a criança ficou aprendendo que se ela se comportasse bem, ela vai merecer um prêmio. Ela não estava aprendendo que o bom comportamento era um prêmio em si mesmo. E isso traz uma série de problemas e frustrações, talvez até na vida adulta, que a criança, o sujeito nem se dá conta que ele... Por que eu acho que se eu estou fazendo tudo certo, eu tenho direito a ganhar alguma coisa com isso? Vem lá da infância dele. Vem lá porque com o Papai Noel ele foi aprendendo a ser assim. Quando tem as fábulas de Esopo ou de qualquer outra... La Fontaine, você tem a história, as imagens construídas... A moral da história. E vem a moral da história. Então, esse processo das fábulas é mais ou menos o processo da educação da imaginação das crianças. Primeiro a imagem, primeiro o lúdico, primeiro o simbólico, primeiro a história, a narrativa, e a partir disso você pode conduzir para uma moral, para a criança ir aprendendo. Daí vem a mitologia. Se a gente olhar para a criança, é a humanidade no seu começo. Todas as civilizações no seu início dependiam das suas mitologias, precisavam das suas histórias. Narrativas analógicas. Narrativas analógicas. E sempre é de origem da aquele criação labirinto, do mundo, tem um minotauro, exato. E tal, que é o nosso interior complexo, onde eu encontro eu mesmo e que pode me devorar. Exato. Hoje em dia, a gente acha que a gente decifra os mitos, né? Mas, na verdade, a função dos mitos sempre foi nos decifrar. Nós estamos impressos neles. Né? São os mitos que nos... Se eu quero entender alguma coisa que está se passando, parece que eu estou me sentindo o Teseu preso no labirinto do Minotauro. Eu falei assim, bom, então é o Teseu que está dizendo alguma coisa da sua própria vida, não é você que está entendendo. Porque os mitos, eles também se transformam em ritos. E aí qual a relação entre o imaginário, os relatos fantasiosos... como, por exemplo, o Papai Noel, e depois o rito do presente. Né? Parece que tem uma toda a imaginação traz em si uma celebração. Perfeito, perfeito. Já se transforma numa espécie de segundo passo. Né? É como se aquela imagem estática ela ganhasse um movimento. Né? E através daquele rito... E uma realidade. Exato. Por quê? Ela se reapresenta. Aquela fantasia pode não existir, o que também é um conceito meio... que teríamos que discutir o que é ser e o que é existir. Isso, perfeito. Mas ela não existe, se bem que ela existe dentro de mim, na minha forma-mente. Sim. Agora, no rito, ela acaba ganhando concretude, aquele pão é Cristo. Exatamente, exatamente. O processo ganha realidade. O processo da relação nossa com o lúdico, com o símbolo, etc. e tal, para poder chegar nesse ponto, né, da construção ritualística, o próprio dia de Natal, para a maioria das pessoas, ele tem um ritual muito próprio em que a gente não consegue não sair daquele... Por que a gente sempre faz tudo mais ou menos igual? Porque a gente precisa dessa reapresentação dessas imagens. É como se algo se reencarnasse quando a gente segue o rito daquelas imagens, daqueles símbolos. Você acha que isso teria alguma importância para a catequese católica? Mas total. Você já chegou a ter algum contato com catequistas ou o universo da catequese mistagógica que inicia as pessoas nos relatos da fé para que depois possam ser celebrados de maneira
sacramental, por exemplo? De maneira formal, com catequistas, eu conheço muitos catequistas, alguns até são meus alunos, mas nunca de ter feito um trabalho específico dentro de catequese ou de formação dos catequistas. Né? O que eu visualizei pela própria catequese dos meus filhos, né? Com alguns catequistas sabendo muito bem usar essa dimensão, mas com o meu próprio filho também. Né? Porque a dimensão da catequese, se ela vai para o universo apenas da explicação ou do ensino, da racionalidade, do catecismo, ela está, de certo modo, construindo uma casa sem ter os alicerces. Né? Então, quer dizer, a primeira catequese é levar a criança diante do sacrário, ela tem que ficar diante da cruz de Cristo, ela tem que ter esse encontro. Então, eu me lembro o meu mais novo, que fez a primeira comunhão no ano passado, por exemplo, me lembro de conversar com ele, etc. e tal, e um dia a gente foi assistir aquele seriado The Chosen, né? que é um famoso ali. E ele vibrava com aquele seriado. Eu assistia aquele seriado, eu falava assim, não sei se esse negócio aqui vai fazer tão bem assim, não sei se era bem assim, isso aqui. Fiquei meio preocupado com aquilo. Ele vibrou com aquilo, queria assistir mais, porque aquilo ganhou vida, ganhou uma imagem para ele que na catequese nem sempre se conseguia fazer. Porque às vezes não se traduz na catequese a fé, se traduz a crença. Perfeito, perfeitamente. Que a crença é a racionalidade do imaginário, a racionalidade da fé. E a fé é muito mais do que a crença. Perfeito. A fé não é fé em quê, mas a fé em quem. Sim. Então tem uma pessoa, por isso Jesus não tinha um credo, né? Um repertório de verdades, ele era a verdade, ou é a verdade. E nesse caso, a catequese de Jesus era de parábolas. Que é o quê? Perfeito. E que as pessoas nem entendiam. As pessoas nem falam assim, ele explicava a parábola para os próprios apóstolos. Quando ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu falei assim, aí você tem então primeiro procurá-lo, o caminho é ele, achá-lo, a partir dele você tem a verdade. Né? Então a catequese ela passa do encontro com Jesus. E a teologia está até hoje procurando aprisionar todo esse imaginário numa teologia sistemática, né? Exato. Eu sou teólogo sistemático. Mas aí vem uma pergunta minha para você, em relação a um pouco mais essa estrutura filosófica do que nós estamos falando, do imaginário, que é a intuição. Perfeito. Né? Como é que, Francisco, você vê, como é que funciona dentro dessa nossa caixa preta aqui, do nosso inconsciente, da black box, né? A questão da intuição e da razão, porque parece que a racionalidade prende tudo isso em conceitos. Perfeito. E daí nós somos escravos de uma silogística, né? Sim. Alguns são sofistas, né? Outros são filósofos reconhecidos e tal. Então ele disse a verdade. Ele disse a verdade. E aí conhece-te a ti mesmo. É tanto esse princípio socrático. Mas a intuição parece que está para antes e depois da racionalidade. Perfeito. Você, que é um estudioso do imaginário, deve ter um pouco aquela coisa do Bergson, né, da intuição, outra forma de pensar o tempo, por exemplo. Não o tempo duração, mas o tempo sensação, por exemplo. Sim, sim, tempo subjetivo. Tempo subjetivo. Eu gosto, eu sou da linha clássica, né? Então o conjunto das faculdades cognitivas ou as teorias em torno das faculdades cognitivas, eu vou ali junto com Aristóteles, com Platão, Santo Tomás de Aquino, com a intuição sendo quase que a nossa capacidade de testemunhar a realidade daquilo que a gente prestou atenção. Então a intuição é simplesmente, eu faço analogia com a testemunha de um crime. Uma testemunha de um crime, para ela saber o que aconteceu, ela não precisa chamar a polícia, nem o juiz. Para saber o que aconteceu, ela viu o que viu, pronto, ela testemunhou aquilo. Né? Se for para fazer alguma coisa, aí sim você vai ter que precisar da polícia. Mas para saber o que aconteceu, aquilo que você viu com seus próprios olhos está dado ali. A intuição ela tem essa característica automática, natural. Tem gente que chama de sexto sentido, mas costuma entender como se fosse um sentido esotérico. É sexto sentido porque a intuição parece com os 5 sentidos. Quando eu bato o olho em alguma coisa, eu vejo aquela coisa. Né? A intuição, ela se parece com a visão, com a diferença de que só existe intuição daquilo que você presta atenção. Sempre dou exemplo para os meninos na escola, eu falo assim, quando você está na sala de aula, o professor está lá, explicando, mas você não está prestando atenção, está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Se ele resolver fazer uma prova surpresa no final da aula, lascou-se, você vai mal, porque você não aprendeu nada. Aquilo foi uma informação que entrou e saiu. Se você prestou atenção, é diferente. E quando você presta atenção, a intuição capta a presença daquilo. Só que a faculdade da intuição ela não dá nome para aquilo que você percebeu.
ela não diz como você se sente em relação àquilo que você percebeu, ela não pensa a respeito daquilo que você percebeu. Então você vai precisar dar nome para aquilo, você vai precisar dar nome para o que você sente, e às vezes a intuição é insuficiente e você vai fazer perguntas. A faculdade da razão é basicamente quando você pergunta o que é isso? Por que é assim? Para quê? Estamos no conjunto da faculdade da razão. Entre uma e outra, nesse processo que dá para a gente chamar meio de psicológico, né, existe aquilo que fica no meio campo. Para que a razão possa funcionar, a gente precisa então da imaginação como faculdade mediadora. Das imagens a gente vai construir os nossos conceitos. Então, quando vai para esse universo da catequese que a gente estava falando, se a gente fica apenas com o discurso, não transforma isso em algo que a criança ou a pessoa intua de modo imediato, aquilo se perde, aquilo fica só palavras ao vento. Interessante. Assim, dando continuidade, né, ao que você está dizendo e até completando, dentro da nossa mente, da nossa cachola, né, existem essas imagens, mas também existem conceitos. Alguns conceitos que são enunciados e outros denunciados, outros apenas em germe. Eu não sei bem o que é, às vezes eu não sei, eu estou entendendo, mas eu não sei dizer. Perfeito. Ele não está codificado em palavras. Perfeito. Ele não foi dito. Ele é quase que um conceito mistérico. Perfeito. Né? Mas há um intus, um interior. Né? A inteligência é a capacidade humana de ler o que está dentro. Intus legere. E a intuição é essa mediação. Agora, eu tenho a impressão de que na entrada da caixa preta nós temos um grande input, né? Que é o input da razão, do trabalho, do estudo. Isso que você falou, a criança vai absorvendo, ela é uma parabólica, né? Uma esponjinha. É uma esponjinha. E vai jogando tudo aqui dentro. Perfeito. Né? Tudo aqui dentro nesse lugar que eu não tenho acesso. Perfeito. Né? E aqui tem uma output. Né? E dentro dessa caixa preta acontecem sinapses simultâneas. Né? Tudo tem a ver com tudo. Enquanto que aqui fora, no universo da razão, seja de um lado no input como no output, no universo da conclusão, daqui da preparação do estudo, doutorado, por exemplo, né? As sinapses são sucessivas. Então, fazer um doutorado é medíocre. Eu fiz 3. A né? coleta dos dados, né, das silogias. É um pouco mais do mesmo. É um trabalho inútil, Sim, praticamente, porque você estuda quase nada sobre quase tudo e quase tudo sobre quase nada. E, no final, você chega a uma conclusão. Agora, na hora que você joga tudo isso aqui dentro, sai uma nova canção. Perfeito. Ninguém nunca fez esta canção. Perfeito. Ninguém nunca pintou este quadro. Isso. Ou disse esta frase, ou falou as ideias movem o mundo, sei lá, alguma Perfeito. coisa. E aí você diz, opa, ele teve uma intuição. Algo aconteceu aí dentro. Esse mecanismo é que cria a inovação. Sim, perfeito. Não é? Então Perfeito. nós podemos ter crianças educadas no laboratório do imaginário, que vão ser crianças criativas, vão fazer diferença, vão ser empreendedores, gente feliz. Ou podemos ter massa de manobra, que vai fazer um pouco mais do mesmo. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Olha, me empolguei aqui, né? Eu sei que agora perfeito, o tá Francisco está aqui metabolizando todas essas ideias. Nós voltamos para o último bloco desse laboratório do imaginário aqui no programa Rema. Um intervalinho e voltamos já. Então voltamos para o último bloco do programa Rema, uma palavra intuitiva, né? Estávamos falando sobre razão e intuição e a importância de educar os filhos nesta faculdade intuitiva que vai gerar inovação, criatividade. Como que dentro desses conceitos, um pai, uma mãe, como é que seriam dicas práticas? Você tem alunos desse, inclusive tem um negócio aqui que eu não entendi o que é, projeto Travessia, e o outro 12 camadas de personalidade, né? Toda essa... Eu acho que você tem dicas práticas, tem muitos pais que estão dizendo, meu filho, ele está lá dentro do quarto jogando joguinho eletrônico, está toda hora no celular, não fala comigo. Quais seriam as dicas práticas para garantir que seu filho vai ser um filho criativo e não vai ser Perfeito. alguém educado por outro pai que ele nem sabe quem é?
Acho que o importante, ou o mais importante para o pai, é ele saber que se ele for professoral demais com seus filhos, se ele for ali pegar o catecismo né, e praticamente tentar introjetar o catecismo dentro da cabeça do filho, vai funcionar muito pouco, até pelo processo que o senhor estava falando do input ali. Agora, tem uma coisa que funciona muito mais, e o próprio exemplo, nosso exemplo escolar da época de escola mostra isso. Às vezes o professor passou uma aula inteira explicando alguma coisa, mas é só quando ele te dá um exemplo daquilo, que é como se aquelas palavras encarnassem numa imagem, que você intui. Então, aquela imagem colocada, fazer, eureka, entendi aquele negócio. Eureka. Percebi. Teve um insight, teve epifania, seja lá o que for. Talvez é um insight, né? Um insight. Conectou alguma coisa aqui que às vezes até você ainda não consegue elaborar em palavras para você, mas você já tem uma imagem. Você já tem alguma coisa que, se você lembrar do exemplo da imagem, você já consegue entender aquilo, ainda que talvez não possa explicar. Então, com os filhos, principalmente, quanto menores, mais necessário se faz o uso dos exemplos e das imagens para poder conversar. Daí vem o repertório dos pais. Por isso que eu digo que o imaginário dos pais, o repertório dos pais, ele é importante. Né? Faz parte da educação dos filhos. Faz parte da educação dos filhos. Contar uma historinha? Contar uma historinha. Sabe, isso você está me falando. Não precisa ser um contador de histórias, mas ter várias histórias para que o filho possa entender, às vezes, alguma coisa que está se passando com ele. Né? Algum drama que ele viveu na escola, ou que ele viveu no dia, né? Ou então se o pai está preocupado que o filho só fica no celular, alguma coisa, uma forma de tirá-lo, dar alguns exemplos. E está mudando uma coisa na minha cabeça aqui. Eu fui muito fã das músicas infantis. Eu sou músico, então estudo muito isso daí. E depois de um tempo eu comecei a receber críticas, tanto de desenho animado, Pica-Pau, né, Tom e Jerry, como muito violentos. Então, mas eu amava ficar na TV, eu sou dessa época. Dessa época, né? Zorro, sim. Né, dos filmes de Apache, e, enfim, todas essas coisas. Vila Sésamo, né? E eu comecei a criticar as músicas infantis. Dó, nana, neném, que a cuca vem pegar. Eu falei assim, nossa, mas que coisa horrível. Só que tem um humor imaginário por trás disso que talvez não seja terrorista. Sim, sim. Talvez seja a fantasia que tem fantasmas, né, perigosos, sim, dos quais o filho não vai ter medo. Então ela está educando o filho. Olha que coisa impressionante. Ela está educando para enfrentar a vida, onde vão vir fantasmas, não fantasmas, realidades. Chesterton tinha uma frase absolutamente genial sobre isso. Ele dizia assim, as crianças precisam conhecer histórias de dragões, não para saber que dragões existem, mas para saber que eles podem ser derrotados. Se a gente olhar as fábulas, elas são... Você pegar os originais das fábulas, é sangue, é morte, é um monte de coisa horrorosa. É sim. Tem um monte dessas coisas. O Pica-Pau e tudo mais está dentro dessa tradição. Por que a gente precisa fazer isso? Porque a gente não vive Tom e Jerry, o rato nunca perde. Nunca perde. Ele foge o tempo todo, mas ele sempre ganha. Sempre se dá mal. E o gato cai e a bomba explode e em seguida ele está vivo de novo. Ele tem muito mais do que 7 vidas. Exato. Então, as crianças também precisam conhecer o mal para poder se proteger dele. E essa talvez seja uma forma legítima de passar a realidade malvada do mundo para uma criança sem que ela possa se... Sem dúvida alguma. E cada idade tem, obviamente, né, tem que ter os seus cuidados. Né? Por exemplo, para um adolescente, uma obra como O Senhor dos Anéis, do Tolkien, onde o herói principal é aquele que tem que segurar o anel e ele é fraco para aquilo, quer dizer, ele tem que resistir ao mal, mas pela sua própria fraqueza, no final das contas, aquilo educa e catequiza muito mais os jovens do que parece. Só que... Eu tenho a impressão de que o que a gente faz com chocolate tem que fazer com a informação para a criança. Perfeito, exatamente. Porque a criança quer comer, aí ela come um pouquinho, ela quer comer mais. Exato. Ela não quer mais almoçar, ela só quer comer doce. Exato. Então os pais precisam de uma certa crueldade pedagógica. Para a criança é cruel, né? Sim. Eu quero... Você tem que educar o limite. Limite. Tem. E hoje talvez o chocolate seja o celular. Com toda certeza. É o celular, é o videogame, a quantidade de... Eu vejo pela minha época. A minha época a gente sentia tédio. Hoje em dia as crianças sentem... como é que se diz quando você enjoa?
Elas ficam enjoadas das coisas, elas não sentem tédio. Elas têm tanta coisa à disposição que elas ficam enjoadas como se tivesse, sei lá, tomado uma lata de leite condensado. A primeira colherada vai, depois aquilo desce muito mal. Elas não têm a experiência do tédio. E o tédio, ele é um fermento para a criatividade, né? Aquela coisa do cabeça vazia, oficina do demônio. Assim, não é só o do demônio, também é da criatividade das boas coisas, né? Então, a proteção da inteligência das crianças e do imaginário delas pelos pais passa por saber limitar, botar esses limites a esse conjunto de imagens que elas recebem o tempo todo e a gente não consegue evitar de maneira alguma. Sem cair no erro oposto de você construir, deixar o seu filho num conjunto de imaginário que literalmente já não conversa com o imaginário do meio. Eu sempre digo para os pais que querem proteger demais os filhos que se o seu teu filho não tem contato nenhum com o que está acontecendo no mundo, em algum momento ele vai entrar numa faculdade. Em algum momento ele vai entrar num emprego e ele vai estar em contato com pessoas que ele não faz a menor ideia quem são, porque pensam daquela maneira de um jeito muito diferente do dele. E ele não tem anticorpo para lidar com aquilo. Homeschooling. Que é um dos problemas. Dependendo, é bom, mas tem que saber que tem que ir para o mundo. Voltando a essa questão do... Antes que eu esqueça, vou abrir um parênteses. Eu fiz doutorado em educação na USP, né? Na linha de filosofia da educação. E nós tínhamos lá um laboratório de imaginário. Na USP, eu não sei se ainda hoje, não é? Mas há toda uma linha de pesquisa na FEUSP, na Faculdade de Educação, só sobre, ele chama lá Laboratório do Imaginário. Mas, fechando parênteses, voltando ao celular, existe uma possibilidade de eu viver da imagem do outro. Como é que seria isso? A imagem está fora de mim, ao invés de eu produzir e exercitar as imagens internas, né? A imagem já está pronta aqui na tela. Então, eu escutei dizer que o perverso de uma criança ficar o tempo inteiro na telinha é que a imagem não está nela, mas está no dispositivo. Sim. Então ela está sendo desimaginada. Sim. E aí ela vai se tornando uma reprodutora de imagem que já tem ali. Exato. E por isso que países como a Noruega estão proibindo o uso de celular para crianças abaixo de 12 anos. 12 anos. Como questão de saúde pública. De saúde pública. É provável que a gente chegue em algum momento a perceber isso. Hoje em dia eu gosto de um filósofo teuto-coreano, não vou ousar dizer o nome dele, mas ele tem pensado muito a respeito disso, sobre a nossa relação com esse meio virtual. Ele mesmo quer uma volta às coisas. Ele diz que é muito diferente você ler um livro pegando um livro do que ler um livro digital. A música, você ter o disco ou a fita, enfim, qualquer coisa que o valha. E ele vai falando sobre a nossa relação tátil com as coisas. Como tudo é muito limpo, como tudo é muito liso, como todas as coisas têm de ser meio que transparentes e fáceis. Ele vai dando uma série de exemplos das próprias obras de arte que são feitas. Hoje em dia já não é mais... a obra de arte, ela tinha algo que tinha que te encantar a inteligência. Né? Com o tempo, a gente entrou na época da indústria Você foi no cinema. Museu do Ipiranga depois que foi reinaugurado? Ainda não. Vai. É uma das coisas que eu quero ir. Vá. Se você não foi, vá. Eu fui, fiz uma visita de 1h30, mas eu quero ir para ficar ao menos uma manhã. E eu acho que dá para ficar o dia inteiro, porque, aliás, foi o Laboratório do Imaginário da USP e todo o pessoal da USP que deu um novo conceito de museu tátil. Que legal. Então, é aí o que você está falando. Por exemplo, tem lá o Descobrimento do Brasil, né? E aí tem uma parte dele que foi feito eu acho que em impressora 3D, né? Em que você pode experimentar... E aí cegos podem fazer. Perfeito. Mas todos nós temos nossa cegueira. Sim, né? Com certeza. E aí você escuta. Com certeza. E daí você cheira. Isso. E você chega perto da obra. É bem diferente. É muito diferente. É muito diferente. E quando você tem entra no aspecto apenas de se entreter com as coisas, né, começa a tudo ficar igual. Um grande filme, por exemplo, uma grande música, quando a gente só quer entretenimento com essas coisas, a tendência é que a gente queira sempre da forma mais fácil, mais facilitada. Então, os filmes começam a se repetir sempre a mesma fórmula, que é aquela que já sabe que agrada o consumidor. Quando você vai para a música começa a ficar cada vez mais curtinha, cada vez mais direto para aquilo que você gosta. E hoje eu acho que a gente já entrou num ponto em que a gente já nem se entretém mais. A gente só se distrai com as coisas. Ô, Francisco, quando a gente fala imaginação, normalmente a gente pensa numa imagem visual. Isso. Não é? Um cego tem outras imagens visuais que ele nunca viu uma árvore, cego de nascença. Perfeito. Então ele tem uma imagem formada a partir do tato.
E do som. Né? E do som. Perfeito. Ou seja, eu também sou um pouco cego. Então, a imagem que eu faço das coisas tem a ver com cheiro, com tato, com olfato, né? Uma das coisas mais importantes de se educar uma criança tem a ver com o mundo emocional dela, com seus afetos, com seus sentimentos, dela aprender a dar nome. Para ela aprender a dar nome, ela precisa aprender a reconhecer. A imagem de uma tristeza, por exemplo, é uma imagem musical. Ela é um processo no tom tempo. menor. Exato. A importância da música. Né? Quer dizer, a música vai formar o símbolo daquilo que a criança... Eu sempre dou esse exemplo aos meus alunos. Assim, eu era um jovem muito confuso comigo mesmo. Eu gostava da banda Legião Urbana na minha adolescência e tinha uma música que ele cantava assim: acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. Eu falei assim, é isso que eu sou. Eu também não sei. Não sei quem eu sou, mas eu sei que não gosto. Logo, aquela música dizia de mim mais do que eu conseguia dizer de mim mesmo. E isso é uma forma de, através de uma imagem musical, expressar algo a meu próprio respeito. Quando eu agora estou aqui em Curitiba, na ESIC, né? E quando eu era estudante aqui, seminarista, na década de 80, aqui do lado, na Santuário Santa Rita de Cássia, o pároco era o padre Geraldinho Dantas, que depois se tornou bispo no Maranhão. E lá ele faleceu numa idade bastante avançada. E ele dizia para nós assim, olha, quando você for assistir um filme, né? Assista pelo menos 4 vezes. E ele dizia como? Perfeito. Primeiro você vai para se entreter com a história. Depois, na segunda vez, você já sabe a história. Provavelmente você não vai saber, não vai se interessar pela história. Mas tenta ver a imagem, o movimento de câmera, o cenário, as roupas. Porque quando você está prestando atenção na história, você não está prestando atenção na imagem. Agora, depois você vai e escuta só a música. Depois você vai e tenta tirar uma lição de vida para aquilo lá. 4 vezes. Olha, teve filme que eu assisti 4 vezes, eram 4 filmes. 4 filmes diferentes. E se assistir mais uma vez agora, já vai ser outro. Porque como um livro que você lê, que quando chega no final, o início certeza. Tem outro sentido. Com toda certeza. É impossível você escutar uma música que você gosta uma vez só. A música é um bom exemplo de como é que a gente deveria lidar com as obras de arte. Quer dizer, elas foram feitas para serem relidas, para serem revistas. Quando interessante, eu falei do Tom e Jerry... a trilha sonora é com orquestra sinfônica, Sim. As mais antigas, né? Sim. E gravado num grande cenário. E aquela trilha sonora, se você tirar, perde boa parte da imagem. Porque a pessoa, o negócio está subindo numa escada, então... E aí não aparece mais imagem, aparece só o céu. Sim. Você não vê nada, é só um céu. Mas aí a música vai assim... Bum! Não teve imagem nenhuma. Sim. Mas você sabe que ele caiu e se esborrachou. Conduziu a história. E você ri só por causa do som. Sim. O som criou uma imagem. Exatamente. E é preciso a gente se encantar com essas coisas e guardá-las. Né? Os pais, às vezes, como é que eu faço para educar minha imaginação? Eu falo assim, aprenda com o seu filho. Por quê? Porque a criança, quando ela gosta de alguma coisa, ela nunca fica uma vez só. Se ela assiste um desenho animado, ela vai pedir de novo, de novo, de novo, de novo. Por que a criança faz isso? Que coisa mais chata, já viu 300 vezes. Porque ela está fazendo algo que é o que a gente desaprendeu, que é decorar. Decorar é guardar no coração. Ela está guardando aquilo. Ela está aprendendo a contemplar as coisas, que é sempre um revisitar daquilo que... Recordar é voltar ao coração. É diferente de só decorar para passar na prova, que é aquilo que é memória curta, esquecida. A criança, ela nos ensina como é que a gente guarda as coisas no coração. Aquilo que ela gosta, ela não tem, o tempo não está passando para ela. Ela só quer ficar em contato com aquilo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então os pais precisam se reencantar com as coisas. É preciso voltar a ser criança para poder educar o seu imaginário e poder... Mas por isso Jesus tenha dito que para entrar no céu tem que ser criança. Ser criança. Né? E por isso que usava parábolas. Usava parábolas. Porque é trágico quando ser adulto significa ter adulterado essa faculdade fantástica de ter fantasia, de ter imaginação, de poder criar o que não existe, né? Mas existe na minha imaginação. Sim, perfeito. Né? Exato. Então é o balão mágico, é o super-herói. E em geral a gente nunca esquece as coisas da nossa infância, né? Elas são, eu falo para meus alunos assim, estão com 30, 40 anos, eles acham, na minha época que era melhor. Eu falo assim, você que parou num tempo. Você só sabe aproveitar as coisas da tua época. Porque e aqui tem um elemento do humor, né, Francisco? Também, muito. Porque a fantasia ela vem logo com esse caráter lúdico, né? Exato, com essa abertura.
E Deus brinca. É o tema de um artigo do meu orientador de doutorado, né? Deus Ludens, que na verdade era um medievalista, especialista, tradutor de Santo Tomás de Aquino no Brasil, e Santo Tomás de Aquino defende essa ideia de que Deus brinca. Né? E toda a narrativa de Gênesis 1, o Gênesis 2, é uma grande brincadeira cósmica, né? De Deus criando, e aquilo é um poema, um grande poema. A Bíblia é um livro de fantasias. Sim, perfeito. E verdadeiras. Perfeito. Aqui talvez a gente pudesse fazer um outro programa, numa vez, aí, ó, já coloque no seu radar, sobre essa escadinha que você colocou aqui hoje, né? É um programa para poucas pessoas, eu acho que muita gente pensou, esses dois birutas estão aí falando coisas que eu não entendo, mas olha, é coisa muito séria. Você colocou imaginação, fantasia, ficção, né? Sim. Até ficção, mas depois tem a mentira, né? Hoje nós temos as fake news. Como que a gente poderia usar todo esse potencial da imaginação para não cair na fantasia perversa, Sim. que seria a mentira? Olha, está chegando o nosso final do Deus te abençoe aí nessa Amém. formação do imaginário. Muito obrigado, né? Padre. Muito obrigado. E talvez vamos ter que ter um outro tempo para falar do Projeto Travessia e dessas tais 12 camadas da personalidade. Então, nós só temos 40 segundos, né? Não dá para passar as 12. Mas é apenas uma teoria tentando organizar várias teorias da personalidade numa imagem única do ser humano. Que um dos problemas da psicologia é que a gente faz igual a criança, pega a tromba do elefante e acha que o elefante é só a tromba. Pega a sua perna, acha que e o ser humano hoje em dia virou isso. Colérico, flemático, melancólico, então, a ideia é só sanguíneo. 12 camadas, vamos juntar todas e vamos ver que imagem do ser humano Enneagrama, 9. Então, você já deu 12. Exato. Você vai juntando essas partes e fala, que imagem nós temos Dá um programa inteirinho só sobre as 12 camadas da personalidade. Perfeito. Obrigado, Francisco. Eu que agradeço. Gente, Padre Reginaldo, agora é com você aí na sua experiência de Deus. Vamos para o céu. E na semana que vem a gente volta com mais programa Rema.